que muitos que olham para a gente pensam como essa sunamita, que olhou para o profeta Eliseu e viu nele um verdadeiro homem de Deus? Que aqui a sunamita ela consegue enxergar, e de qualquer forma ela quer ajudar este homem. Ela acha a necessidade de chegar a este homem e fazer um cômodo para ele ficar. Ela acha a necessidade de ajudá-lo, porque o teu coração era quebrantado. O teu coração consegue a bondade de Eliseu. E Eliseu, ele se comove com o tratado da sunamita. Eu acho engraçado que nós vivemos em um mundo corrupto. Nós vivemos em um mundo que está muito difícil. Em um mundo que tem mentiras, soberba, ego, roubo. Em um mundo que está complicado, igreja. Mas eu glorifico ao nosso Senhor, o Deus Altíssimo, que está sentado no seu trono, reinando para todos sempre. Que Ele nos conserva santo, porque Ele nos conserva o tempo todo santo. A igreja de Cristo não se contamina com este povo. A igreja de Cristo, ela não pode se contaminar. Então o Senhor, Ele consegue nos conservar santo, apesar de nós vivemos no mundo de corrupção. Aleluia. E então disse Geazi, seu criado, capítulo 12: chama esta sunamita. E quando ele a chamou e se pôs diante dele, 13, pastora. Pois havia dito ele a Geazi: diga-lhe, eis que tens nos tratado com todo carinho, com todo cuidado, com todo esmero. O que posso eu fazer por ti, mulher? E ela: nada, tá tudo bem do jeito que tá. Tá tudo maravilhoso. Eu habito no meio do meu povo. Eu tenho as minhas necessidades supridas. Ela estava com seu esposo do lado. Ela era uma mulher bem-sucedida. Ela não precisava de mais nada. E Geazi vira e fala para o profeta Eliseu: ela tem tudo. E ela chega até ele e fala: não precisa fazer nada. Não é possível. Não é possível que ela não tenha nenhum problema diante dela, ou uma situação que ela peça para Deus algo. Não é possível que, por mais que ela tenha o dinheiro, ela habite no meio do povo dela, ela não tenha algo dentro do teu coração que a tua alma deseje. E o profeta Eliseu, ele se incomoda, porque ele vê tanta bondade na sunamita, que ele quer devolver, ele quer retrucar aquilo que ele está passando. Que hoje, nos dias de hoje, é difícil, né? Deus fala: faça o bem sem olhar quem. Muitas das vezes a gente faz o bem à pessoa, a pessoa fala obrigado e nunca mais nem olha na sua cara. É diferente aqui. É diferente na vida de Eliseu, porque essa mulher, ela trata ele tão bem que ele quer devolver para ela a sua bondade. E Geazi fala para ele: olha, meu senhor, ela não tem filho. O teu esposo já é de idade e ela também já está avançada de idade. E olha lá no versículo 15. Aleluia. E disse ele então: chama. E ele chamou. E ela se pôs à porta. E ele disse a ela: por este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, não brinques comigo, não faças brincadeira com tua serva. Aqui eu vejo assim como no tempo de Sara, antigamente, quando o anjo fala que ela vai ter um filho, ela ri. A palavra de Deus declara que Sara, ela dá risada, né? Porque ela não acredita na vitória. Ela não acredita que é chegado um novo tempo na vida dela. Então é isso que nós temos que crer, que na minha e na tua vida pode chegar sim um novo tempo. Estamos vivendo tempos que as pessoas viram para nós e perguntam: cadê as promessas? Quantas pessoas eu tenho ouvido falar para mim, mas cadê as promessas? Vamos viver as promessas do Senhor segundo a vontade de Deus, segundo a vontade que Ele colocou no teu coração. E Ele disse a ela: por este tempo vai abraçar o teu filho. Sara naquela época riu, e ela fez a mesma coisa: não brinque comigo. Você está falando uma coisa tão séria? Como que pode você fazer isso comigo? Já sou eu avançada em idade, creio eu que ela deve ter até duvidado por um momento. Aleluia. Mas mesmo assim, no versículo 27, a mulher concebe ao filho. Ela concebeu e deu à luz a um filho naquele tempo que o profeta Eliseu determinou que havia segundo o tempo da vida. Um verdadeiro milagre. Eu costumo dizer, igreja, que Deus não fica devendo nada para ninguém. Não deve, igreja. Se tu faz, se tu acha que você é bom, tu imagina o teu Deus. Tu imagina o Deus que eu e você crê.
Se você acha que o teu coraçãozinho é bondoso, você faz as coisas para agradar o próximo, você ama aquela pessoa que é fácil amar porque ela também te ama, imagina o nosso Deus que ama quem não ama Ele, né? Você vê aqui a diferença. E o menino vai crescendo, o milagre foi feito, ela concebeu o filho como o profeta Eliseu tinha profetizado na vida daquela mulher, e o filho cresceu. No versículo 18, e quando o menino cresceu, aconteceu um dia, saindo ele com o teu pai, que estava aos colhedores, disse-lhe ao teu pai: minha cabeça dói, ai minha cabeça. E ele disse a um criado: leva para tua mãe. Acho engraçado que até isso aqui até no dia de hoje, né? A criança chora, leva para a mãezinha, porque é só ela mesmo para cuidar de você. E aqui o pai fala, né, para um dos seus colhedores, empregados: leva para a mãe dele, que a cabeça dele está doendo. E disse o teu pai, 20, e havendo ele tomado, o trouxe para a tua mãe, esteve assentado sobre os teus joelhos até o meio-dia e morreu. A criança morreu. A propósito, a Bíblia vai me ensinar, que eu li um pouquinho mais adiante no livro de estudo, que a criança morreu de insolação. Eu acredito que naquela época era muito calor, era uma época de muito sol, então ele não aguentava, e ele sempre estava ali com o pai dele, trabalhando, né? E na hora que ele mais precisou, o papai dele mandou ele caçar a mãe. Para você ver como que é as coisas, né, igreja? No 21, então ela subiu e pôs sobre a cama do homem de Deus, e fechando a porta, saiu. E chamado logo o teu marido, disse-lhe: peço que envies comigo a um dos criados e uma das jumentas, para que eu vá correndo ao homem de Deus e volte. O teu marido não entendia nada, porque ele falou: não, hoje não é dia santo. Naquela época, para se convocar um homem santo de Deus, tinha data e tinha hora. E não era tempo, mas ela queria falar com o profeta Eliseu. O seu filho já estava morto. Ela pega o seu filho, ela leva para o quarto do profeta Eliseu, qual o cômodo ela teria feito para ele habitar. Ela põe o seu filho ali em cima da cama do profeta e vai atrás dele. 24, depois fez abordar uma jumenta e disse a um dos seus criados: guia e anda, não me faças no caminhar, a não ser que quando eu disser. O que ela quer dizer? Não pare, vá rápido. Aleluia. Ela mesma iria ao profeta Eliseu. Porque bom é, quando a gente faz um negócio com a pessoa, a gente vai atrás de quem resolveu o seu problema, de quem vai resolver o problema. Foi aquele profeta que tinha dado uma promessa para ela. Ele profetiza um filho na vida dela. Ela não pediu. Ela falou que tudo ia bem. Vai tudo bem na vida dela. Só que o profeta Eliseu dá um filho, né, entre aspas, para ela, profetiza, e ela tem o filho. E partiu ela atrás do profeta com a esperança de quando ele chegasse, o filho ia reviver. Vá agora recebê-la. 25. Partiu, pois, ela, e veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. E quando o homem de Deus viu ao longe, disse ao seu criado Geazi: eis a sunamita. De longe o profeta vê. E ele fala para Geazi, o teu criado: lá vem ela, vai até ela. Pergunta se vai bem a família. Pergunta se ela vai bem, se o bebê vai bem. Pergunta se está tudo bem. E o profeta Geazi chega até a sunamita e ela vai tudo bem. O negócio dela era com Eliseu. Ela não queria Geazi, ela não queria o marido dela, ela não queria ninguém. Ela queria o profeta Eliseu. Aleluia. Vá correndo recebê-la e lhe diga: vai bem contigo e com teu marido e com teu filho? Disse: vai tudo bem. Eliseu suspeitava que algo tinha acontecido de mal, só que Deus não havia dito para ele o que tinha acontecido, nem o que ia acontecer, mas ele já sabia que alguma coisa de mal teria acontecido. E ela disse então: pedi um filho ao Senhor. Quando se colocou diante dele: pediu eu alguma coisa para ti? Por que tu me deste o meu filho? Por que profetizaste uma criança na minha vida e agora a criança está morta? Eu acho engraçado que Deus, quando Ele dá um milagre para a gente, Ele não toma, igreja. Eu penso assim. Eu fico pensando, muitas pessoas têm milagres, têm vitórias, têm bênçãos, mas deixa cair pelas mãos como a areia do mar, porque não sabe segurar.
Eu acredito que todos que estão aqui queriam que a vida fosse super abençoada, conta recheada no banco, a família inteira aqui dando glória a Deus e aleluia, e estaria tudo bem, né, igreja? A gente estaria pulando mesmo no espírito, na glória, dançando e glória a Deus. Só que não é dessa maneira. O nosso Deus, ele fala que teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque esta mulher, ela teve bom ânimo, ela não desistiu, ela não desanimou, ela perseverou. Olha a palavra perseverança, o que faz na vida de uma pessoa. Muitas das vezes, quando a gente persevera em algo, a pessoa chega a falar, tá ficando doida, porque tá vendo que o negócio não vai, mas tá insistindo. Porque o teu sonho e o meu, quem tem que crer é você e eu. Quem tem que acreditar nos teus projetos é você, não sou eu. Tem pessoas que acham que eu conto um sonho, ou eu vou contar algo que eu quero fazer. Tem pessoas que acham que aquela pessoa tem que saltar de alegria comigo, ela tem que sorrir comigo, ela tem que se alegrar comigo. Mas nem todos são assim, igreja. Muitos até pelo contrário. Vai falar, coitados, coitada. Sonhar é bom, sonha mesmo, né, pastor? Como é bom sonhar. Este é sonhador, sonhadora. Eu sonho mesmo, eu sonho porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sonho e sonho alto, igreja. Se ele vai me dar, eu não sei, mas eu sonho. E se ele me der, ele é Deus. Se ele não me der, ele continua sendo Deus. Aleluia. Porque eu estou atrás é da eternidade. Eu estou atrás é da glória que me espera. Porque quando eu olhar dentro dos olhos desse Pai, eu quero dizer para Ele, por isso de tanta fé, por isso que eu estava de joelho ali e criei em Ti, porque o Senhor está aqui. Isso eu quero fazer. Isso eu não quero que Ele... Às vezes eu estou na minha oração, eu dou até risada com Ele, porque gostoso é quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, né, Emily? Que a gente sabe que a gente não está falando só. Muitas das vezes eu estou lendo a palavra em casa, e quando eu falo glória a Deus, eu ouço os anjos dizendo amém. É doido, é. Crente tem que ser doido, igreja. Que é nessa doidura que nós vamos para a glória. É assim que nós vamos ver a eternidade do Pai. É atrás disso que eu e você tem que estar. O Senhor fala na santa palavra dele, igreja, que se nós estivermos santos, vamos se dizer, fiéis, merecedores, as bênçãos, elas correrão atrás de vocês e vos alcançarão. Isso é palavra do nosso Deus. Não sou eu que estou dizendo. Eu não vivo de profecia, de que vai ser tudo bem, que vai ser maravilhoso. Eu vivo da palavra, porque eu estou embaixo da palavra. Eu falo que eu sou descendência de Abraão, de Isaac e Jacó. Aleluia. Se eu não crer nesse Deus, eu vou crer em quê? No homem? No que eu vou crer? Como a Emily acabou de dizer, não temos nada nesse mundo que nos faz glorificar. A gente vê a glória de Deus sem olhar, sem nossos olhos contemplar, mas pela fé a gente sente. É gratificante, igreja. É maravilhoso servir esse Deus. Eu estava pensando ali esse dia, eu falei, papai, eu te amo tanto, Senhor, que eu fico pensando, imagine o Senhor por nós. Porque Ele fala que o amor dele não se compara. Ou talvez se compare ao de uma mãe, que seja mãe, né? Porque tem muitas hoje que é chamada de mãe, mas não é. Então eu fico pensando, que amor é esse? Que tamanho de amor é esse? Quando a gente erra, quando a gente cai, Ele vai lá, nos abraça, nos levanta e nos coloca de pé. Porque o inimigo, antes da gente vir para a presença do Senhor, ele quer nos cegar, para a gente achar que Deus é de mentirinha, que Deus não existe, como muitos falam. É a história de Jesus, né? E depois que nós aceitamos Cristo, Ele quer fazer de tudo para a gente começar a pecar. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o nosso inimigo proclamado é o próprio Satanás. Esse, se pudesse matar nós vivos, ele matava. Mas tem uma barreira que se chama Jesus. E Ele só toca se Deus permitir. Se Deus não permitir, Ele não chega nem perto.
Esses dias eu fui na casa da minha mãe e meu irmão estava muito bêbado. E minha outra irmã, quando vai lá, ele briga, ele xinga, ele fala um monte pra ela. E quando eu chego, que eu tô ali no quarto, penteando o cabelo da minha mãezinha, tô fazendo alguma coisa com ela, lá vem o valentão. Só que quando ele me vê, ele até chora. Porque Deus fala, aí não. Aí você não pode falar nada, porque aí é minha. Aí o Espírito Santo de Deus habita. Satanás não adianta chegar gritando, berrando, fazendo escândalo, porque ele sabe quem está de joelho e quem não está. E eu glorifico a Deus por isso. Porque muita gente, igreja, vai olhar para mim e para você e não vai abrir esse livro da Bíblia para aprender de Deus. Nós vamos ser a palavra diante deles, como testemunho, como o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, por onde ele passava, as pessoas viam que ele era do Senhor. Eu costumo dizer que muitas vezes não vai perder 5, 10, 15 minutos para ler Salmos. Ou até vai no Salmo 91, que você entra em empresas, em casas, que a Bíblia chega da dó, chega da preta, né? Nem amarela, no Salmo 91. Mas pergunta se a pessoa sabe ler pelo menos o primeiro versículo. Ela não sabe, porque ela acha que aquele Salmo 91 é tão abençoado, que ele vai começar a derramar a bênção na casa dela, no quarto, todo lugar. Só que se não tiver em prática, igreja, isso aqui é um livro normal. Sabe quando a palavra de Deus começa a virar mágica? Quando a gente começa a ver as promessas do Senhor se cumprir nas nossas vidas? Quando a gente começa a se alinhar com Deus. Quando a gente começa a viver a palavra. Não somente ler, quando a gente começa a praticá-la, aí nós vamos começar a vivenciar as promessas do Senhor na minha e na tua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. 27. E logo que chegou ao homem de Deus no monte, agarrou nos seus pés e se achegou Geazi para retirá-la. Olha aqui, Geazi. Essa mulher, a sunamita, quando ela vê o profeta Eliseu, ela se agarra nos pés dela, nos pés dele. E Geazi vai lá rapidamente e tira ela de próximo dele. Ele não deixa. Porque Eliseu, ele tem a bondade no teu coração e percebe a necessidade, o desespero daquela mulher. A alma dela estava amargurada. A alma dela estava desesperada. Pois ela tinha perdido o teu filho. Uma perda muito severa. Ela tinha pedido algo para alguém? Não. Ela falou que estava tudo bem, mas ela recebe algo de alguém. E esse algo é tirado. Aleluia, glória a Deus. E ali ela fica agarrada nas pernas do profeta Eliseu. E Eliseu fala, deixe, vá. Eliseu vira para ele e fala, vai na minha frente. Leve o bordão, põe sobre o menino, que eu já estou indo. Aleluia, glória a Deus. 29. Então disse ele a Geazi, cinge os teus lombos, toma o teu bordão em tua mão e vai. Se alguém te encontrar, não saúde. Se alguém te saudar, não lhe responda. Todo esse propósito era pressa, porque eles tinham que chegar com pressa até onde estava o menino. Aleluias. E o profeta Eliseu manda ele colocar o bordão sobre o menino. 30, mas a mãe do menino fala, vive o Senhor, vive tua alma, que eu não te deixarei. Olha que coisa linda. Ação com reação. Ela tem uma fé tão grande, tão inabalável, que se ela voltasse com o profeta Eliseu, o negócio ia ser outro. Vocês percebem que Geazi vai na frente. Ele vem de encontro com o profeta e diz, nada aconteceu. O menino está lá. Continua sem respirar. Está deitado. E ela queria porque queria que o profeta Eliseu se achegasse. E ele pegou e falou, deixa que eu vou. Então ele se levanta e segue. Geazi já tinha ido adiante deles. Tinha posto o bordão sobre o rosto do menino, mas nem voz, nem sentido. E então voltou para encontrar Eliseu e declarou, o menino não acordou. Aleluia. Glória a Deus. 32. E vindo Eliseu até a casa,
Eis que o menino estava morto, estendido sobre a sua cama. Entrando ele, então fechou a porta para não ser incomodado sobre ambos. Depois subiu e se deitou sobre o menino. Pôs sobre a boca do menino a sua própria boca. Pôs sobre os olhos do menino os seus próprios olhos. Pôs sobre a mão dos meninos as suas próprias mãos. E se estendeu sobre o menino. Esquentou a carne do menino. Aleluia. Creio eu que aqui já era o próprio Deus no negócio. Deus já tinha falado para o profeta: põe a mão sobre a mão dele, o nariz sobre o nariz dele, a cabeça sobre a cabeça dele, estenda-se sobre ele, porque eu vou devolver a vida. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus chega é diferente, igreja. Quando Jesus está no negócio é diferente. A gente vê milagre, a gente vê mudança, a gente vê libertação. Aleluia. Por que muitos lá de fora olham pra gente e falam: nossa, mas essa é aquela? É aquela mesmo. Eu era terrível. Eu falo que eu não usava droga, não bebia, não fumava. Essas práticas nunca foi minha, também nunca gostei. Graças a Deus que papai já sabia que eu era escolhida, né? Mas também gostava também de namorar. Era uma namoradeira terrível. Gostava de namorar, não queria saber de negócio de ficar em droga. Mas o Senhor me libertou, pastor. Para a honra e glória do Senhor. Porque nós temos que ter uma pessoa. Se eu falei para o Senhor um dia, viu, minha irmã Clécia? Eu lembro como hoje. Eu estava dentro do ônibus. E eu falei para o Senhor: pai, prepara uma pessoa para mim. Que eu seja só dele, ele seja só meu. Vai fazer 18 anos. Para a honra e glória do Senhor. Porque naquele dia quando eu pedi de coração. Eu pedi com fé. O Senhor sabia que a minha alma estava cansada. E quando eu e você abrir nossa boca para pedir com fé, Ele sabe o que passa na minha e no meu e no teu coração. Ele sabe qual é a intenção da nossa alma. Ele prepara tudo, igreja. Ele faz de tudo para nós se alinhar com Ele. Porque a libertação, ela vem de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Ele vai nos transformando. Eu falo: papai, muita coisa o Senhor tirou de mim, mas ainda tem muita coisa para tirar. Que eu também era uma braveza que só o sangue de Jesus. Hoje eu dou uma segurada. Hoje eu dou, igreja, mas ainda eu falo: papai, me segura. Tem um rapaz lá na empresa que ele acabou falando algo de mim dentro do ônibus, porque eu passo ele, né? Ele vem no corredor e eu gosto de pisar um pouquinho, acabo acelerando e passando dele. E o homem fica doido. Chega no terminal, ele fala mal de mim mesmo. Essa irmãzinha, só porque é crente, ela vai e passa todo mundo. Passo mesmo. E se for assim pro céu, eu vou fazer isso também. Aleluia. E ele falou e chegou aos meus ouvidos, igreja. E eu falei: papai, me dá paciência. Quando eu chego na garagem, quem está sentado lá? O cidadão. Eu entrei no banheiro da empresa, eu me olhava no espelho, gente. Eu falava: eu vou falar isso. Olha, você é assim, você é isso, você é aquilo. Treinando no espelho para falar para aquele homem. E brava. Aí eu voltava de novo pro espelho, eu vou falar isso. E ia ali, irmão, e voltava no próprio banheiro. Não, hoje eu pego ele. Hoje eu vou falar não, hoje eu pego. Igreja, quando eu saí daquele banheiro, que eu olhei dentro do olho daquele homem: tudo bem com você? Como que você tá? Tudo bem, e você, Eliette? Tô bem, graças a Deus. E ali eu me retirei e falei: papai, eu dentro de mim: tu és lindo. Porque eu queria fazer uma coisa, mas o Senhor fez outra. A gente, quando é guiado pelo Espírito Santo de Deus, igreja, não somos nós que faz mais, é Ele. Tudo é para Ele. A honra é dEle, a glória é dEle, nós somos dEle. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha alma, eu aceitei de verdade. Porque o dia que for, igreja, para mim brincar com esse Deus, eu prefiro sair. Porque Ele fala:
Ai daquele que conhece a verdade e não a praticas. É melhor que não conhecesse. Então eu fico pensando, né? Deus me livre brincar com a palavra de Deus. Mas eu sou ser humana. Você é ser humano. E não é fácil não, igreja. Nós queremos sermos santos no meio de viventes que não alinha contigo, não fala a mesma língua que você. E eu falo, Jesus, me converte. Me converte porque, olha, não é fácil. Glória a Deus. Vamos lá, igreja. Mas a mãe do menino disse: vive o Senhor e vive tua alma, que eu não te deixarei. Ele então se levantou e seguiu a Geazi, tinha ido diante deles, e tendo posto o bordão, nada aconteceu. E entrando ele então fechou a porta e fez tudo o que o Senhor havia lhe dito para fazer. Aleluia. E desceu logo e andou pela casa, no 35, igreja. E desceu logo e andou pela casa de um lado para o outro. Aqui creio eu que o profeta Eliseu, ele entra em desespero, porque ele fala: e agora? Meu Deus, me ajuda. Eu acredito que ele não vendo nada acontecendo com o menino, ele fica de lá para cá, daqui para lá, e o Senhor acaba falando com ele, e ele faz tudo que o Senhor manda. E desceu logo e andou pela casa de um lado para o outro. Depois subiu, estendeu-se sobre o menino, e o menino espirrou 7 vezes. Aleluia, glória a Deus. Eu fico imaginando o coração dessa mãe, pastor. Eu fico imaginando o gozo que essa mãe sentiu nessa hora. A satisfação, o orgulho dela não ter desistido, dela não ter recuado, dela não ter deixado para trás. Muitos têm feito isso hoje, igreja. Muitos não têm visto o que tem pedido para o Senhor e têm abandonado a fé, Emerson. Muitos têm olhado para trás e tem falado: não, mas ele não me deu o que eu pedi, então também não quero mais. Misericórdia, igreja. Não é eu vou te servir porque tu me dá. Eu vou te servir porque o que tu me prometeu foi uma eternidade. Eu vou te servir porque o Senhor já fez o que o Senhor tinha que fazer. Eu não vou te servir porque o Senhor pode me dar prata e ouro. Eu não vou te servir porque o Senhor é o dono de tudo. E eu sou herdeira e co-herdeira segundo a palavra. Essa mulher era rica. Ela não precisava de nada. Mas ela não deixa nem o orgulho, nem a soberba tomar conta dela. Muito pelo contrário, ela se achega mais a Deus. 37. Assim que ela entra, se prostra aos pés de Eliseu e se inclina à terra, e depois toma o seu filho. Reconhecimento, gratidão. Glória a Deus. É muito bom, igreja, quando a gente tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Eu vou falar como Jesus falou para aqueles discípulos. Porque eu falo: papai, não é possível que a minha fé não passe desse grão. Porque tem hora que você quer tanto uma coisa e você não consegue ver. Eu acho engraçado que a gente vai dormir chorando e acaba cantando de manhã. Eu falo: meu Deus, que coisa linda. A vitória não veio e eu estou cantando. O Espírito Santo de Deus, ele nos enche. Esses dias eu levantei, fui no quarto da Emily e falei: ei, Jesus é nosso rei. E ela: você ganhou na loteria, mãe? Falei: não, é Jesus que está me enchendo. Então é maravilhoso, igreja. Deixando para vocês essa palavra maravilhosa, para mim, é uma palavra de perseverança. É uma palavra de insistência. Uma palavra de não recue. Se você tem um sonho, Clécia, permaneça nele. Não olhe para trás. Fica firme. Porque o Senhor dá segundo a vontade e o querer dele. Se for para o nome do Senhor ser glorificado, ele vai te dar. Se for para o nome do Senhor ser exaltado, ele vai te dar. Você sabe por que ele vai te dar? Porque ele pode dar. Ele pode dar, Clécia. Crê no poder de Deus.
Grandes coisas o Senhor tem feito por ti, mulher. Chora mesmo. Chora porque Deus é contigo. Chora porque Deus, Ele converte as nossas almas. Levanta a tua cabeça. Hoje tu choras, mas amanhã tu vai sorrir. Você vai subir em cima desse altar e você vai dar testemunho. Porque aqueles que buscam ao Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. E a palavra do Senhor é glorificada. Eu fico pensando quando Lázaro morreu, depois de 4 dias, que a irmã dele, desesperada, ela chorava angustiada, ela falava: Senhor, quando ele chega, mas se o Senhor estivesse aqui, Rabi, o meu irmão não teria morrido. Se você estivesse aqui, meu mestre, o meu irmão não teria morrido. E Jesus vira para sua irmã e fala: mas ele há de ressuscitar. Só que ela vira para falar para ele: eu sei que ele vai ressuscitar. Só que a ressurreição que ela falava é da minha e da sua quando nós for para a glória. E não era essa ressurreição que Jesus queria fazer. E Jesus estava ali, o nosso mestre, diante de todos os judeus, creio eu que eram muitos, pessoas que confessavam o nome dele, pessoas que não criam que ele era o Messias, pessoas que duvidavam que ele era o enviado de Deus. Eu costumo dizer, igreja, que Deus, ele não chega atrasado, ele chega na hora exata. Ele não marcou hora nem comigo nem contigo. Sabe por quê? O relógio dele é diferente do meu e do teu. Nós trabalhamos com minutos, com segundos, com horas. Ele trabalha com anos, séculos, eternidade. Aleluia, olha a diferença. Como é gritante. E ali quando ele grita: Lázaro, sai para fora. Aleluia. Aquele povo tudo olhando o nosso mestre, fazendo mais um dos seus milagres. Aleluia. E lá vem Lázaro. Meu Deus, como eu queria estar lá esse dia para ver essa cena. Porque ali até quem não era cristão virou cristão. E para que foi feita aquilo, igreja? Deus podia ter chegado há 4 dias atrás. Deus podia nem precisado deixar Lázaro morrer. Porque ele era Deus. Só que tudo aquilo era para o nome do Senhor ser glorificado. Tudo que Lázaro passou era para o nome de Deus ser exaltado. Tudo que eu e você passa, somos para nós obter vitórias. Para nós abrir nossa boca e dizer: só o Senhor é Deus. Quem agiu na minha vida foi Ele. Quem fez o milagre foi Ele. Aleluia. E Lázaro sai para fora, embaixo de uma autoridade divina. E todos que estavam ali conseguem contemplar este grande milagre. Qual era a intenção de Jesus? Era chegar depois daqueles 4 dias. Às vezes as pessoas não entendem que tudo tem um propósito na minha e na tua vida. O tempo é dele, igreja. E eu glorifico a Deus por tudo isso. Que essa palavra venha entrar no corações de vocês. E que vocês perseverem. Porque em nome de Jesus, um milagre a gente vai ver. Aqui ou na glória. Mas a gente vai ver. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Tome o pastor. Glória a Deus. Palavra abençoada. Paz do Senhor, igreja. Agora que a gente vai ter que chamar a Clécia e a Maria Clécia, né? Porque tem 2 Clécias. E as 2 sentadas uma atrás da outra. Mas a bênção é grande. Amém? Nós vamos orar, irmãos. Se coloca de pé. E nessa oração, como a pastora Denise já falou, nós vamos orar pelo pastor Marcos. A pastora Céia acabou de passar aqui na porta da igreja, quando nós estávamos iniciando o culto. E ela deixou o pastor Marcos internado.
Lá o ambiente onde ele está, o hospital é pequeno, então eles dividiram a parte da enfermaria para tratar as pessoas que não têm Covid, para atender as pessoas, e a parte da UTI para atender as pessoas que têm Covid. Então o pastor Marcos foi para a UTI não por causa da gravidade do caso, mas porque foi feita essa divisão no hospital. Então os irmãos orem por ele, para que Deus coloque a sua mão, né? Eu tenho certeza que o nosso Deus é o Deus das causas impossíveis. E como foi falado hoje aqui, nada foge do seu controle. Amém? Nós vamos orar pelo pastor Marcos, pela pastora Céia, pelo Joaquim, por esta família abençoada. Que Deus dê graça e dê vitória para eles, e que em breve eles estejam aqui dando testemunho do que Deus fez em suas vidas. Amém? Que Deus possa abençoar. Mais algum pedido de oração? Pelo tio Redimiro? Amém. Vamos orar pelo meu tio. Ele tem aí uma previsão de uma cirurgia, né? Para que Deus coloque a sua mão, se for para ser, que assim o seja. Amém? Vamos agradecer ao Senhor, que Deus possa estender a sua mão. E continuar orando pelo Aguinaldo, né, Emerson? O Aguinaldo já teve alta? Amém. Vamos continuar orando. Glória a Deus. E amanhã às 19h30, nossa reunião com os líderes e obreiros. Amém? Pai querido, Deus amado, nós queremos te agradecer por tudo que nós vimos e ouvimos da tua parte. Nós cremos, ó Pai amado, que quando nós recorremos a ti, o Senhor é aquele que nos acolhe em amor e que nos responde, Pai, de acordo com a sua vontade, para que em tudo o teu nome venha a ser glorificado. Queremos aqui, Senhor, apresentar a vida do Aguinaldo e do pastor Marcos, Senhor, que estão internados. Nós cremos, ó Pai, no teu milagre. Nós cremos, Senhor, na sabedoria que o Senhor tem dado aos médicos, aos cientistas, que tem dado aos enfermeiros, Senhor, para cuidar das pessoas. Nós temos no Brasil, Senhor, mais de 18 milhões de pessoas que foram infectadas, ó Pai, e que se livraram desta enfermidade. E eu quero te agradecer, Senhor, por este cuidado para com as nossas vidas. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor vela pela vida de cada um de nós. Eu oro pela vida da pastora Céia, pela vida do Joaquim, Senhor. E eu peço que neste momento o Senhor dê força e graça à tua filha para vencer mais esta dificuldade. O Senhor é aquele que tem cuidado dos teus filhos, ó Pai, e é poderoso agora para acalmar o coração dela e dar a ela, meu Deus querido, a paz que excede todo o entendimento. E ao teu servo também, Senhor, concede graça para vencer mais essa grande adversidade e dar testemunho, Pai, das tuas vitórias, da tua bênção e do teu milagre na vida dele. Senhor, eu oro pelo tio Redimiro. Coloque a tua mão, Senhor, dá vitória, Senhor querido, ao irmão da minha mãe. Senhor, nós colocamos em oração ele perante o Senhor, e não só estas pessoas, ó Pai, mas tantos que precisam nesta hora do teu socorro e do teu refrigério, Pai, neste momento de angústia. Assim eu oro, Pai, pedindo que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e o sentimento destas pessoas, ó Deus. Nos despede em paz, no retorno para os nossos lares. É o que nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e que a doce consolação do querido Espírito Santo esteja com cada um de vós, desde agora e para todo sempre. Todos digam: amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.